lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Boa tarde a todas e todes. Meu nome é Maíra, eu sou advogada criminal e dos direitos das mulheres, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a advocacia feminista. Eu sou filiada ao Partido das Trabalhadoras desde 2009, ingressei no PT, no movimento estudantil, e faço parte do coletivo Bem Viver dentro do PT, e tem uma atuação de defesa dos direitos das mulheres que vem também desde a época da graduação, movimento feminista, organização do 8 de março. Eu sou mãe da Betânia, de 9 anos, e a partir da experiência da maternidade também me aproximei da luta dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, atuei como doula por 4 anos, vi 13 nenês em 12 nascimentos nascerem, um foi de gêmeos, e com isso também levei minha atuação para a questão da violência obstétrica, que foi meu tema de TCC. Eu preparei para nós hoje uma apresentação para a gente falar um pouco sobre as diferentes dimensões da violência contra a mulher e como se dá a advocacia e a luta por justiça em cada um desses âmbitos. Para começar, esse título, ele já enuncia um pouco do que é a essência da advocacia feminista. A advocacia feminista é uma advocacia militante, necessariamente, porque o sistema de justiça ele é patriarcal, estruturalmente. Então, a defesa dos direitos das mulheres, ela necessariamente vai passar por uma luta por desconstruir o machismo estrutural e por uma luta que muitas vezes ela é inglória, ela é difícil, porque a gente está buscando a enunciação dos nossos direitos num meio que não está muito interessado em garanti-los. Começo aqui, como ponto de partida, falando sobre como a gente falar sobre a importância de uma advocacia feminista e dos direitos das mulheres em si tem muito de disruptivo, já que quando a gente tem uma situação em que direitos são tratados como de interesse geral, como consequência, direitos de minorias políticas vão estar sendo invisibilizados. E a gente vê isso muito concretamente, por exemplo, nessa luta que a extrema-direita vem travando para revogar a Lei Maria da Penha, inclusive com campanhas através da mídia. Tem um documentário que saiu recentemente no Brasil Paralelo, em que o agressor, o feminicida da Maria da Penha, é ouvido, e a pretensão do documentário é contar o lado dele, da história. Então, nessa parte da guerra cultural, tem
também essa dimensão de desmerecer, deslegitimar e atacar a luta específica das mulheres sob o argumento de que é preciso defender os direitos de todos e não de certos grupos, né? E aqui também é importante, eu coloquei o sistema de justiça criminal, mas na verdade é o sistema de justiça como um todo, a justiça burguesa não foi feita nem para nós, nem por nós. Daí, por exemplo, a relevância dessa luta que vem sendo travada nos últimos tempos pela indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, que somente a partir da ocupação dos espaços que a gente consegue fazer com que o direito produza resultados que garantem os direitos das mulheres. Inclusive, é até interessante a gente olhar para como, por exemplo, se dá a progressão de carreira na magistratura, e na primeira instância a gente tem mais ou menos metade de homens e mulheres, mas nas instâncias superiores as mulheres não progridem na carreira da mesma maneira que os homens, e isso certamente reflete no resultado das decisões judiciais nos mais variados âmbitos da justiça. Então, eu trago esse trecho aqui do livro Processo Penal Feminista, que é, inclusive, da professora Soraya Mendes, que é um dos nomes que vem sendo cotados para ocupar essa vaga do STF, das listas triplas que têm sido formuladas pelos movimentos negros, de mulheres juristas com notório saber jurídico, com uma trajetória acadêmica importante, que inclusive o livro da Soraya é um pouco a base dessa apresentação, e ela fala basicamente sobre como esse discurso da objetividade ele serve para calar os diferentes, calar as identidades que estão buscando reconhecimento. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado e receber com o pé atrás discursos sobre neutralidade, porque, como a gente falou no slide anterior, a neutralidade, o discurso de pretensão universalizante, ele tende a nos tratar como invisíveis, e os nossos direitos são sempre os primeiros a serem rifados. Eu trago aqui essa imagem da manifestação do movimento de mulheres no julgamento do Doca Street, porque essa organização popular das mulheres que ocorreu durante esse julgamento, ela é um exemplo muito importante de contestação do caráter patriarcal do sistema de justiça, e ela também reflete como a voz das mulheres era silenciada e como os parâmetros para a justiça decidir, naquela época e ainda hoje, eles eram muito misóginos, no sentido de que quanto mais uma mulher se afasta do ideal patriarcal, menos direitos o sistema estruturalmente patriarcal vai entender que ela merece. E isso se traduziu na sentença branda que o Doca Street recebeu e na própria estratégia de defesa baseada na ideia da legítima defesa da honra. Boa tarde a todas e todes. Meu nome é Maíra, eu sou advogada criminal e dos direitos das mulheres, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a advocacia feminista. Eu sou filiada ao Partido das Trabalhadoras desde 2009, ingressei no PT, no movimento estudantil, e faço parte do coletivo Bem Viver, dentro do PT,
E tem uma atuação de defesa dos direitos das mulheres que vem também desde a época da graduação, movimento feminista, organização do 8 de março. Um avanço legislativo extremamente importante que nós tivemos no passado recente foi a normatização da violência política de gênero, porque a Lei Maria da Penha, que por sua vez é fruto de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos decorrente de uma reclamação que a própria Maria da Penha ingressou, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou ao Estado brasileiro que uma lei de proteção às mulheres fosse criada. A Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres que sofrem violência no âmbito das relações domésticas, familiares e íntimas de afeto. Só que não é só no âmbito da vida privada que nós somos vitimadas. E até a gente ter a lei que trouxe a violência política de gênero, a gente só tinha proteção no âmbito privado. Quando nós saímos para o espaço público, nós estávamos desprotegidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. E a violência política de gênero, ela tem uma dimensão individual, que atinge a vítima, a mulher, candidata, parlamentar, mas ela tem também uma dimensão coletiva, na medida em que a prática de violência política, ela é uma interdição da participação das mulheres nos processos de decisão do Estado. Então, só com mulheres no parlamento, que precisam ser protegidas do machismo estrutural do sistema eleitoral, que nós vamos ter normas como essas, e nós teremos os direitos das mulheres respeitados e garantidos. Então, inclusive, é um retrocesso enorme a discussão que tem ocorrido agora na Câmara e no Senado sobre a relativização das cotas raciais e de gênero. Espero que não passe. A consequência dessa medida vai ser nos tirar desses espaços. E é aquilo, assim, em nome da construção de um presidencialismo de coalizão, em nome de uma tratativa pragmática com os partidos de centro, do centrão, são sempre os direitos das mulheres que são rifados, sempre, pode ver. Que a discussão do aborto, por exemplo, ela é a primeira a ser varrida para longe da arena do debate público, mesmo quando a esquerda chega ao poder. E aí a gente sempre vai ter que escutar que não tem correlação de forças para os nossos direitos avançarem. E como que vai ter correlação de forças? Se nós tivermos mais mulheres nos espaços de poder. Uma outra frente interessantíssima da advocacia feminista, a gente precisa de um nome em português melhor, que é o compliance cultural, que é a criação de protocolos e de fluxos dentro das organizações para prevenir e responsabilizar agressores, autores de violência dentro das organizações, a partir de uma perspectiva de tolerância zero. Então, isso passa por uma elaboração de pactos e códigos de conduta, que todos os participantes dessa organização, colaboradores, têm que ter ciência e têm que ser explicitamente orientados e terem conhecimento de quais são esses pactos e códigos de conduta. A tolerância zero precisa ser reforçada e enunciada de maneira assertiva, e isso se dá através de ações de comunicação interna e externa, e-mail, redes sociais, cartazes, atividades coletivas. A ideia de tolerância zero, ela passa
pela premissa de que as organizações precisam ser espaços seguros para as mulheres, para as LGBTQIA+, para os negros e negras, e você não pode sacrificar a permanência das minorias políticas, das identidades estruturalmente oprimidas. Então, você precisa da tolerância zero para que essa permanência nos espaços seja possível. Outra coisa que é importante é você ter procedimento para encaminhar a reclamação, porque você não ter um procedimento torna um ambiente mais favorável para denúncias irem para baixo do tapete, para as vítimas se sentirem coagidas a se manter em silêncio para preservar o próprio emprego, ou por terem medo de retaliação. Então, você só tem tolerância zero na prática se você tiver um procedimento de encaminhamento das queixas que assegure o anonimato da vítima, que tenha uma prática de escuta ativa e empática, que, como eu falei hoje mais cedo, acolhimento não é ser bonzinho, legalzinho e condescendente, acolhimento é uma técnica que demanda letramento de gênero, e a escuta demanda letramento de gênero, letramento racial, letramento LGBT, e um letramento que a escuta empática ela passa pela relevância da palavra da vítima. Então, isso significa que quando uma vítima de algum tipo de opressão estrutural busca ajuda dentro dos canais de acolhimento e encaminhamento dentro das instituições, elas não têm que ser interrogadas, e o foco de quem está nesse polo da escuta não pode ser a busca por inconsistências ou por indícios de que aquela pessoa está mentindo, e sim pela criação, pela possibilidade de a vítima ter um espaço seguro para ela poder expressar o que ela viveu e como ela se sentiu, porque essa escuta ela tem que comunicar que a dor daquela vítima é relevante para o processo de decisão sobre o que fazer com o que ela está relatando. É um formato que, com esse nome em inglês, parece que serve só para iniciativa privada, para empresa, assim, mas dentro, por exemplo, das comissões de ética dos partidos, você ter esse recorte de gênero, racial, anti-LGBTQIA+, fobia, é essencial, porque a gente tem, por exemplo, no PT, comissões e coletivos que fazem esse acolhimento das mulheres, mas quando o caso é levado para uma comissão de ética, a comissão não está preparada para as particularidades de uma denúncia de violência de gênero, e o procedimento acaba sendo extremamente violento e revitimizante. Então, o SDL Compliance Cultural, ela passa pela necessidade de criar procedimentos, fluxos e acordos para que a gente possa materializar, concretizar uma tolerância zero. Tolerância zero no plano do discurso, sem um substrato procedimental, não significa nada. A gente fica no feminismo vogue, revista Cláudia do empoderamento. E se a gente não tem um arcabouço procedimental para dar consequência para o que vem do empoderamento, que é a conclusão de que nós não vamos nos sujeitar ao patriarcado. E se a gente ficar só dizendo isso umas para nós, outras, não serve para nada. A gente precisa que as organizações também expressem esse compromisso de combate a essa modalidade de violência estrutural. Bom, olá a todas e todos. Meu nome é Ivanilda Godoy, eu sou professora de Direito Tributário e Financeiro da Universidade Federal de Viçosa.
Estou aqui, agradeço primeiramente o convite, né? Estou aqui a convite do programa TV Elas por Elas. Então, eu agradeço essas mulheres, né? Pela minha, por eu estar aqui hoje podendo falar com vocês. Peço desculpas pela minha voz, que ela está um pouco rouca em razão de alguma coisa, gripe, resfriado, sinusite, não sei, que eu estou enfrentando nessa última semana. Espero que isso não atrapalhe nessa nossa conversa, né? Não vou nem chamar de aula, de formação, né? Embora eu tenha sido informada que essa aula vai ficar gravada, vai ser usada para formação política das mulheres, o que eu achei assim, uma ideia genial, um projeto muito bacana. Então, eu espero que a minha voz não atrapalhe, né, no que eu vou querer passar para vocês. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho. Bom, a proposta de hoje é que eu fale com vocês sobre tributação, desenvolvimento, e mais especificamente como que a tributação poderia colaborar para a diminuição das desigualdades sociais. Então, dentro do meu tema aqui, do meu tempo aqui, eu acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho, né, sobre as desigualdades mesmo do nosso Brasil, né? Então, a gente tem assim alguns dados do IPEA, da Oxfam, do MAD, né, o grupo de economistas da Universidade de São Paulo, que eles trazem vários dados, vários números que demonstram numericamente o que a gente muitas vezes vivencia, a gente vê na prática, né, essa grande desigualdade social que nós temos no Brasil. Então, a gente, para termos uma ideia, assim, começando pela renda, né, a gente tem no Brasil cerca de 10% dos mais ricos no Brasil, eles ganham, né, tem renda de quase 59% da renda nacional total. Então, se a gente for pegar a renda nacional brasileira, quase 60% está concentrada nesses 10% mais ricos, né? Ao contrário, os 50% mais pobres da população, esse percentual, eles já ganham 29% menos do que esses 10% mais ricos, né? Com relação ao patrimônio, quando a gente vai falar em riqueza, em patrimônio, não só a renda, ou seja, não só o que se recebe, seja de salários, dividendos, essa discrepância, essa desigualdade, ela se acentua ainda mais, ela fica mais gritante. Então, a gente tem, por exemplo, que o 1% mais rico da população, ele possui quase metade da fortuna patrimonial brasileira. Então, assim, o 1%, né? E a metade mais pobre, ela possui menos de 1% da riqueza do país. Então, quando a gente fala nessa desigualdade social do Brasil, a gente tem, pelo menos eu tenho em mente, né, esses números, tanto de renda quanto de riqueza, de patrimônio, né? E aí, quando a gente vai aumentando a lupa, olhando um pouco mais o que representam esses números, a gente vê essa grande desigualdade também de gênero, né? Então, em 2017, saiu um dado de uma pesquisa de que 6%, 6 brasileiros, perdão, não por cento, 6 brasileiros, todos homens e brancos, né? Esses que estão aí no topo da lista, em 2017, eles concentravam a mesma riqueza que a metade mais pobre da população, ou seja, eles concentravam a mesma riqueza que mais de 100 milhões de pessoas. 6 pessoas concentravam a riqueza que mais de 100 milhões de pessoas juntas, né, teriam o equivalente. Quando a gente fala assim, também nessa questão de desigualdade social, para além de renda, não para além, mas assim, eu acho que está diretamente conectado, a gente pensa no mercado de trabalho. Então, assim, também nesses dados de Oxford, de IPEA, né, são as minhas fontes numéricas, também uma pesquisa internacional do economista francês, Piketty, né, vocês já podem ter ouvido falar. Ele traz também dados dessas desigualdades, mas a Oxfam tem um trabalho fantástico com relação a isso. Então, a gente, quando pensa no mercado de trabalho, tem-se que, na média global, as mulheres, elas ganham menos que os homens, isso a gente já sabe, mas tem-se um percentual de 23% a menos que os homens.
né? Em países desenvolvidos, em desenvolvimento, como é o nosso caso, a taxa de informalidade entre as mulheres chega a 75%. Né? E aí a Oxfam fez uma previsão e ela trouxe uma tendência, se a gente continuar nessa tendência, que a gente está evoluindo, né? O IBGE trouxe aí alguns dados de uma melhora tímida ainda na questão da desigualdade social, do aumento da renda das pessoas mais pobres, mas esse pequeno incremento na melhora, vamos dizer assim, da vida dessas pessoas, que é muito pouco, muito baixo, continuando nessa tendência, as mulheres só teriam, as mulheres brasileiras, né, só teriam uma igualdade salarial com os homens em 2047, né, segundo esses dados da Oxfam. Na educação também o Brasil está muito defasado com relação aos outros países, então é também um dado que vai influenciar negativamente nesta questão das desigualdades sociais. Então, com relação à educação, a gente também tem aí um outro fator que influencia muito nessa questão da desigualdade social. E no caso brasileiro, influencia negativamente. Então, o Brasil, além de ele já ocupar posições bem inferiores nesses rankings internacionais que são noticiados o tempo todo nos jornais, em 2020, durante a pandemia, houve uma pesquisa, o PNAD, e eles demonstraram que cerca de 15%, né, das crianças e adolescentes entre 15 e 17 anos se distanciaram, né, ou seja, abandonaram ou não se matricularam nas escolas públicas. E isso é um dado preocupante, e hoje eu, como professora de uma universidade pública, a gente recebe muitos alunos que vêm, felizmente, ainda bem, a gente recebe muitos alunos que vêm das escolas públicas, mas não só eles, sabe? A gente vê de um modo geral que a educação do período pandêmico, principalmente, ela fez com que o Brasil tivesse uma perda muito grande. A gente vê isso muito claramente com quem está entrando na universidade, né? Que teve, assim, grande parte do final do ensino médio, final do ensino fundamental ou ensino médio durante a pandemia. Então, a educação é uma questão muito importante que a gente precisa olhar, tá? Pois bem, e aí, né, o que é tributação? Ok, esse, né, o nosso retrato da desigualdade. O que a tributação tem a ver com isso, né? Assim, o que a tributação poderia ou não auxiliar, poderia ou não colaborar para tentar mudar esse quadro de desigualdades brasileiras? Então, a gente tem, assim, algumas propostas, né, que eu particularmente trabalho há algum tempo com algumas propostas, mas antes, assim, o que eu gostaria de trazer, aqui a gente está focado na tributação, mas eu gostaria de falar não apenas sobre o papel da tributação, mas também da forma como se gasta esse dinheiro, né? Então, a gente fala na tributação, quando a gente pensa nessa ferramenta para tentar diminuir as desigualdades sociais, a gente pensa tanto no ponto de partida, né, da fonte, de onde vai tributar, de quem vai tributar, quanto vai tributar, mas a gente também tem que pensar na promoção das políticas públicas, ou seja, lá na ponta, lá no orçamento, né, como que esse dinheiro vai ser gasto, como que esse dinheiro vai ser empregado, quais são as prioridades alocativas, né? Porque para que a gente tenha políticas públicas, né, e aí eu citei educação como um dado da desigualdade social, não por outra razão, para que a gente tenha uma educação de qualidade que vai proporcionar que as pessoas tenham aí uma oportunidade de crescimento e de inserção no mercado futuro, né, para que a gente possa talvez reverter um pouco essa situação, precisamos de recursos públicos para investir nessa política pública que é educação. Então, uma das coisas que a gente, quando estuda justiça tributária, né, então quando a gente fala nessa questão de justiça tributária, de desigualdade social, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é a carga tributária brasileira, né? Ou seja, aonde que está sendo tributado, de onde está saindo o dinheiro, né, que vai para os cofres públicos, né? Quem está pagando os impostos. E a gente vê que, não sei se vocês têm esses dados, né, mas imagino que sim, porque agora o tema da tributação está em voga,
em razão da reforma, mas a nossa fonte de receitas tributárias, ela está concentrada em grande parte no consumo. Então, independente de nós termos ou não a renda, né, como mostrei no início da minha fala, aqueles 10%, 1% que ganha mais, outra metade que ganha menos, independente de onde estivermos nessa pirâmide, né, nessas faixas de renda, com relação ao consumo, a gente paga a mesma tributação, a gente vai pagar o mesmo percentual de imposto, a gente vai pagar a mesma contribuição social, que são tributos que incidem sobre alimentação. A gente tem para a cesta básica, hoje ainda temos as isenções, né? Mas a gente consome roupa, a gente compra roupa, tá o tributo embutido na roupa, a gente vai pagar um transporte público para se locomover, seja de ônibus, tem um tributo embutido. Quem tem carro vai colocar gasolina, está pagando tributo ali. Então, a gente paga muito tributo sem nem mesmo saber, né? E hoje, essa carga, né, esse montante de tributos que a gente paga sobre o consumo, que são os chamados tributos indiretos, equivale a mais ou menos 40% da arrecadação. Então, quase a metade do que se arrecada está nesses tributos indiretos que a gente não vê. E aí tem pesquisas já trabalhando, né, várias pesquisas trabalham essa questão do consumo e de gênero. A própria Luísa Machado tem um trabalho excelente sobre isso, que demonstra que, inclusive, nessas situações em que a gente está ali pagando o tributo embutido, o tributo embutido no produto, os produtos femininos e os produtos masculinos têm uma diferença grande com relação ao tributo que se paga, né? Muitas vezes os tributos femininos pagam uma tributação, uma tarifa, né, uma taxa, para falar assim, tentar falar mais popular, né, não ficar tanto com os termos técnicos, muito maior que o produto masculino, né? Chega-se a ter exemplos de, por exemplo, lâmina, que é uma coisa fácil da gente verificar nos supermercados, nas farmácias, a lâmina feminina, né, para depilação, custa muito mais caro que a lâmina masculina para barba. Então, a gente tem essas discrepâncias que o próprio mercado impõe, né? E isso vai afetando essa parcela feminina da população de modo muito mais pesado. Mas, para além disso, essa inversão da carga, né, para tirar um pouco do peso sobre o consumo e jogar para renda e patrimônio hoje, que é relativo a esses dados da riqueza que eu apresentei para vocês no início, acho que está em média de, agora eu não tenho de cabeça, entre 4% e 6% da carga tributária, né? Então, assim, é muito pouco. Para você ter uma ideia, eu trouxe um dado aqui do Sindifisco, que saiu pouco tempo atrás, alguns meses. Eles fizeram um levantamento com dados da Receita Federal de 2021, e eles trouxeram a seguinte informação: ó, que os contribuintes que declararam, né, então aqui já são as pessoas que estão naquele nível de rendimento que fazem a declaração do imposto de renda. Os contribuintes que declararam ganhos totais acima de 160 salários mínimos, ou seja, mais de 2 milhões de reais por ano, pagaram, em média, uma alíquota de imposto de renda de 5,5%. Né? Mas o imposto de renda não começa em 7,5% e vai até 27%, sim, só que a gente tem várias deduções legais que podem ser feitas, né? Deduções com saúde, com educação, com doações. Tem uma isenção que favorece muito essas pessoas que recebem 2 milhões por ano, por exemplo, que são aqueles empresários, aqueles advogados também, né? Aqueles profissionais liberais, médicos, que têm uma renda mais alta, que extraem essa renda das suas empresas, das suas sociedades, porque no Brasil, por enquanto, até hoje, a distribuição dos lucros e dos dividendos dessas sociedades, não só dos empresários, mas também dos profissionais liberais que têm uma formalização societária do seu trabalho, eles não pagam imposto de renda sobre essa retirada, né? Então, a média dessas pessoas que recebem 2 milhões por ano é de 5,5% de imposto de renda, ao passo que professores de ensino fundamental, né, segundo esse levantamento do Sindifisco, enfermeiros, bancários, assistentes sociais, pagam em média de 8,1% a 8,8%. Né? E
essas pessoas são aquelas cuja soma de salários mais rendimentos não ultrapassa 94 mil. Então, a gente está falando aqui de 2 milhões para 94 mil. Então, assim, é uma diferença muito grande de quem paga. Então, a carga tributária, ainda, essa aqui eu estou falando de uma carga sobre imposto de renda, que é o que a gente chama de um tributo direto, que vai incidir diretamente ali sobre a minha renda, que é diferente daquele que incide sobre consumo, que a gente não está vendo, não está sabendo o que está pagando. Então, vocês vejam que ainda nessa tributação que incide diretamente sobre a renda dos mais ricos, ela ainda é muito tímida, né? Então, tem algumas propostas que a gente pode, pensando no direito tributário, levar em consideração. Seria interessante botar em prática, né? Mas, assim, a política muitas vezes não corresponde às expectativas dos estudiosos ou aos dados, né? Porque tem toda uma questão de negociação, né, política que a gente sabe que acontece. Mas a primeira forma de o direito tributário ajudar a combater, né, essas desigualdades extremas seria recompor mesmo essa tabela do imposto de renda. Tivemos isso recentemente, agora com a medida provisória, que teve aí aumento, que foi convertido em lei, né, que teve esse aumento da faixa de isenção do imposto de renda, mas foi muito tímida, precisava dar uma mexida maior para poder atingir essas pessoas que ganham aí mais de 60 salários mínimos, mais de 40, 60 salários mínimos, né? A tributação sobre lucros e dividendos, que eu comentei com vocês, deveria ser retomada imediatamente essa tributação, e o argumento dos empresários, mas a gente já paga o imposto de renda da pessoa jurídica, então a gente vai pagar 2 vezes. Ok, a gente pode discutir isso aí, não é um argumento muito válido, mas há quem defenda. Mas podemos chegar ao meio termo, olha, a empresa, né, empresa, escritório, hospital, o que seja, que não distribuir o lucro, que reinvestir X parte do lucro, aí a lei vai dizer, né, na sua produção, na sua atividade, né, aumentando ali a capacidade de produção, abrindo novos postos de trabalho, tem ali alguma isenção, algum incentivo, né? Mas se não reinvestisse, distribuir tudo, pagaria uma tributação maior. Enfim, há formas de fazer política tributária pensando na redução dessa desigualdade, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para as mulheres que estão nos assistindo. Meu nome é Luísa Machado, sou advogada, sou mestre em Direito pelo FMG e pesquiso sobre tributação e desigualdade de gênero e raça. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre como o sistema tributário trata as mulheres, trata as pessoas negras, como é essa realidade de discriminação no Brasil, e para a gente pensar um pouco em propostas e alternativas para mudar esse cenário. Começo apresentando brevemente um pouco do que é o nosso sistema tributário, por que a gente paga tributos hoje no Brasil e em todos os sistemas do mundo, em todos os países do mundo. Bom, nós temos especificamente a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que garante diversos direitos. Bom, e para o Estado prestar essas políticas públicas, ele precisa ser financiado. Então, a tributação, ela tem diferentes papéis, mas um papel principal da tributação é financiar o Estado, é prover a arrecadação do Estado. Agora, o Estado precisa arrecadar, mas a gente precisa pensar também de onde, né? De onde o Estado vai arrecadar, de quem o Estado vai arrecadar. Então, a gente sabe que faz parte de todos os sistemas do mundo pagar impostos, pagar tributos, isso financia o Estado, e a gente precisa pensar numa tributação que seja justa. Então, o nosso sistema tributário, a nossa Constituição fez o nosso sistema tributário ser considerado progressivo, ou seja, quem tem mais tem que pagar mais impostos, pagar mais tributos, mas na prática a gente vai ver que não é isso que acontece no Brasil e em diversos países do mundo. Essa segunda tirinha, também da Gazetinha da Guanabara, apresenta esse cenário, assim. Diversas pessoas, especialmente pessoas negras, apontando, está muito caro, está muito alto pagar impostos, e perguntar, não tem de onde mais tirar, eles falam aqui, não tem de onde mais tirar esse dinheiro.
E essa garotinha aponta e fala, tem sim, tem que cobrar mais dele, de quem tem mais dinheiro, e que a gente vai ver aqui na apresentação que são hegemonicamente os homens brancos na nossa estrutura de renda. Bom, o que seria esse sistema tributário regressivo e progressivo? Então, como eu falei, o nosso sistema tributário, a nossa Constituição, o nosso modelo de justiça tributária diz que o sistema tem que ser progressivo, baseado na capacidade contributiva, que é quem ganha mais tem que pagar mais. Se a gente tributasse igual todo mundo, a gente sabe que se o tributo fosse 10% para quem ganha R$ 100, é um peso maior do que um tributo de 10% para quem ganha R$ 1 milhão. Essa fatia seria irrisória. Por isso a gente tem essas, por exemplo, do imposto de renda, as alíquotas progressivas, ou seja, conforme a renda vai subindo, a alíquota de imposto, o tanto que se paga também vai subindo. Então, com o imposto regressivo, quem ganha mais paga uma porcentagem menor de imposto. Com o imposto progressivo, que é o cenário que a gente busca alcançar, quem ganha mais paga uma porcentagem maior de imposto. E isso é um pilar da justiça tributária. Bom, trazendo também aqui em números esse estudo que demonstra o tamanho da discrepância. Então, a gente tem aqui, entre os 10% mais pobres do Brasil, eles pagam cerca de 26,4% de tributos, ou seja, tudo que se ganha, 26,4% é destinado ao pagamento de tributos. Quando a gente olha os 10% mais ricos, esse valor é menor, esse percentual é menor. Então, entre os 10% mais ricos, 19,2% é destinado para pagar esses tributos. E por que isso acontece? A gente tem aqui em verde, que são os impostos indiretos, ou seja, aqueles impostos sobre o consumo. O imposto que está no arroz, o imposto que está no feijão, o imposto que está na energia, por exemplo. E a gente tem em azul aqui os impostos diretos, que são aqueles sobre a pessoa, sobre renda e sobre patrimônio. Então, é o IPTU, é o IPVA, é o imposto de renda. E o que acontece no Brasil é que, apesar da gente ter essa progressividade nos impostos diretos, ou seja, eles vão aumentando ao longo das faixas de renda, dos mais pobres para os mais ricos, eles são pouco progressivos. Então, no Brasil, a gente tributa pouco renda e patrimônio, essa tributação é pouco progressiva, e por isso a gente tem que ela não consegue reverter tamanha regressividade da tributação do consumo, que é essa em verde, que faz com que a maior parte da renda das pessoas mais pobres seja destinada ao pagamento de tributo. Bom, mas a gente já sabe que a tributação brasileira ela é regressiva, que ela cobra mais dos mais pobres, que ela é injusta por isso, mas a gente precisa adicionar alguns elementos nessa discussão. E principalmente porque a gente precisa olhar para essas desigualdades para além do elemento de classe. Então, a gente viu que a gente analisou sobre as faixas de rendimento, sobre as classes sociais brasileiras, mas a gente precisa perguntar quem são os mais pobres e quem são os mais ricos da pirâmide de renda brasileira. Bom, esse aqui é um outro estudo que apresenta também as desigualdades por gênero e raça, a desigualdade de renda por gênero e raça no Brasil. Quando a gente vê aqui os 10% mais pobres, aqueles que pagam mais tributos no Brasil, quem são eles? São 11% de homens brancos e 42% de mulheres negras. Quando a gente vê quem são os 10% mais ricos, essa proporção se inverte. A gente tem 42% de homens brancos e 10% de mulheres negras. A gente vê que a participação dos homens brancos nessa pirâmide, né, de renda, ela vai crescendo conforme a renda vai crescendo. E a participação de mulheres negras vai caindo conforme a renda vai crescendo. Isso é consequência justamente do Brasil ser calcado nesse sistema patriarcal e nesse sistema escravocrata que tanto dominou e ainda tem consequências na nossa sociedade. Para além disso, acho que a gente precisa tentar buscar também quais são os outros lugares onde a gente pode encontrar essa discriminação de gênero na tributação e na economia. Então, diversas autoras aqui, a gente tem exemplos aqui que
pesquisaram ao longo das últimas décadas, criticando essa suposta neutralidade na discussão econômica e na discussão tributária. Dizer que a economia é neutra, que a tributação é neutra, na verdade, é uma teoria, é um viés que beneficia os homens, que oculta a discriminação de gênero e que também oculta a discriminação racial que existe na tributação. Além disso, nos últimos anos, queria ressaltar também que a maior parte dos países pesquisados pela OCDE já fez reformas tributárias para reduzir a desigualdade de gênero, e o Brasil não é um deles. Nós estamos atrasados quando comparados ao resto do mundo e também aos países da América Latina e os países do Sul, da América do Sul, nessas reformas para diminuir esses vieses de gênero na tributação. E nós veremos aqui mais desses vieses. Bom, para isso, eu acho que para a gente pesquisar e entender quais são os outros vieses, onde que a gente encontra mais essa discriminação de gênero na tributação. A gente precisa investigar a divisão sexual do trabalho e o trabalho não remunerado que as mulheres desempenham e como que isso está relacionado à tributação. Essa é uma frase da Silvia Federici que diz: eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. Bom, então, a divisão sexual do trabalho, brevemente, ela vai ser baseada em dois princípios, que é o princípio da divisão e é o princípio da hierarquização. Então, existe nesse modelo social de divisão do trabalho, modelo social através dessa divisão sexual, há uma divisão do que é considerado trabalho de homem e o que é considerado trabalho de mulher. E é uma hierarquização. O trabalho de homem, o trabalho produtivo, remunerado, vale mais do que o trabalho de mulher, que é improdutivo e não é remunerado. Qual que é a consequência disso? Então, as mulheres desempenham cerca de 22 horas semanais em trabalho doméstico e de cuidado, é uma dupla jornada de trabalho, enquanto os homens desempenham apenas 11 horas semanais de trabalho doméstico e de cuidado, ou seja, as mulheres gastam o dobro de horas semanais que os homens. E é importante dizer isso porque existe uma frase também sobre esse tema que é muito interessante, que diz que Marx foi muito feliz em suas análises sobre o capitalismo e sobre a exploração da classe trabalhadora. Mas ele esqueceu de analisar quem forma esses trabalhadores. Os trabalhadores, eles não chegam prontos nas fábricas, prontos para trabalhar. Eles foram cuidados, alguém fez o almoço dele, alguém fez a refeição dele, alguém cuidou dele quando ele estava doente. Alguém pariu e gestou esses trabalhadores. Então, essa enorme quantidade de trabalho que é desempenhado é o que sustenta o capitalismo. São esses trabalhos reprodutivos que sustentam o trabalho produtivo, que sustentam o capitalismo. Acho que é importante a gente fazer esse pequeno adendo sobre o tema. Também mais um pouco de dados sobre isso, né? Essa quantidade enorme de trabalho que as mulheres desempenham, isso tem também uma diferença na questão racial. Então, as mulheres que são pretas ou pardas, as mulheres que são pretas ou pardas gastam 22 horas semanais em trabalho doméstico e de cuidado, enquanto as mulheres brancas 20,7. Para os homens, quase não há diferença entre os homens brancos e os homens negros. Já quando a gente analisa a questão de classe, é onde a gente vê a maior diferença para as mulheres. Então, as mulheres com maiores rendimentos gastam 18 horas semanais, enquanto as mulheres com menores rendimentos gastam 24 horas semanais. Novamente, entre os homens não há diferença. Então, pouco importa se o homem é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro. Inclusive, como a gente vê aqui, pouco importa se o homem está empregado ou desempregado. Eles continuam trabalhando essa média de 11 horas semanais, enquanto para as mulheres pode passar de 18 para 24 horas semanais. Sempre as mulheres que estão responsabilizadas socialmente por esse trabalho. É importante a gente reiterar que é um trabalho. Bom, qual é a consequência disso e por que a gente está falando disso sobre tributação, né, no tema de tributação? A divisão sexual do trabalho, ela vai ter consequências também nos gastos familiares. Aquele vídeo mostrou um pouco isso. As mulheres, elas são as responsáveis pelo lar e elas também são responsáveis
pelos principais gastos dos lares. Quando a gente vê aqui essa tabela, a gente consegue enxergar os lares chefiados por mulheres, eles gastam mais na subsistência, na sobrevivência da família. Eles gastam mais em alimentação, aluguel, água, energia, higiene, saúde, medicamentos. Enquanto os lares chefiados por homens gastam mais em aquisição de veículos, em imóveis, ou seja, em propriedade, em acúmulo de bens. Quando a gente olha esse dado de forma interseccional, analisado por gênero e raça, a gente comparando uma família chefiada por uma mulher negra com uma família chefiada por um homem branco, essa discrepância aumenta. A família chefiada por uma mulher negra gasta 36% mais em alimentação, 40% mais em medicamentos, 76% menos em aquisição de imóvel, casa, e 43% menos em aquisição de veículos do que uma família chefiada por um homem branco. E aí, como que a gente relaciona isso com a tributação? Como a gente viu, o Brasil tributa muito mais o consumo, ou seja, tributa muito mais justamente esses bens que são mais consumidos pelas mulheres, que são a alimentação, medicamento, água, energia, do que tributa sobre patrimônio e renda. A tributação aqui com relação isso aqui é a arrecadação do Estado com relação a cada tributo. Ou seja, o Estado pouco arrecada na tributação de patrimônio, pouco arrecada com relação à renda, quando comparado à tributação sobre o consumo. Então, o modelo tributário brasileiro, novamente, ele prejudica as mulheres, especialmente as mulheres negras, porque ele tributa mais o consumo do que a renda e patrimônio. E aí, a pergunta, a tributação brasileira, ela discrimina as mulheres? A gente tem visto alguns indícios que sim. O modelo tributário brasileiro discrimina as mulheres, a regressividade tributária brasileira discrimina as mulheres, isso tudo é acentuado pela questão racial, então tem um efeito maior sobre as mulheres negras. E aí, durante a minha pesquisa, eu pesquisei sobre as alíquotas de alguns produtos, ou seja, qual é o valor, a quantidade de imposto, de tributo que tem determinados produtos. E o resultado é essa discrepância entre os produtos femininos e masculinos. A gente tem aqui primeiro que a tributação sobre pílulas anticoncepcionais e o DIU hormonal é de 30%, enquanto a tributação sobre a camisinha masculina é de 9%, ou seja, é mais que 3 vezes maior a tributação sobre o método contraceptivo feminino do que o masculino. Os absorventes menstruais também têm uma tributação de quase 30%, 27,25%. Quando a gente compara o Viagra, que é um produto ligado à disfunção erétil dos homens, ele é menos tributado que os absorventes femininos, no modelo tributário atual. Os produtos ligados ao trabalho de cuidado, que a gente viu que são desempenhados hegemonicamente pelas mulheres. As pomadas para prevenir assaduras, elas têm uma tributação de 37%, enquanto as ceras automotivas, cera lustra-carro, tem uma tributação menor de 33%. E a gente faz essa comparação porque esses dois produtos estão no mesmo grupo tributário, que é o grupo ceras e pomadas. Outro produto, o protetor de mamilos para amamentação, tem uma tributação de 33%, que é a mesma do pote de água para cães. Estão no mesmo grupo tributário e tem essa mesma tributação, sendo que o protetor de mamilos para amamentação é um produto essencial. Então, a nossa Constituição, ela tem vários princípios tributários, princípios em prol da justiça tributária. E, além da progressividade, da capacidade contributiva, a gente tem que a tributação do consumo ela deve ser graduada de acordo com a essencialidade do produto, ou seja, quanto mais essencial é um produto, menos ele deve ser tributado. Então, o arroz deve ser menos tributado, o feijão deve ser menos tributado, os absorventes deveriam ser pouco tributados ou não ser tributados. Também o protetor de mamilos para amamentação deveria ser pouco tributado porque é um produto essencial.
diferente do pote de água para cães, que, de acordo com a nossa Constituição, não é considerado um produto essencial. Por fim, outra discrepância gigantesca. A bomba de amamentação, ela tem uma tributação de 27%, que é um produto essencial para as mães no processo de amamentação. É uma tributação quase 3 vezes maior do que a bomba para encher pneu de carro. Os dois produtos estão no mesmo grupo tributário, que é o grupo de bombas. A bomba de amamentação é um produto essencial e a bomba para encher pneu de carro não é essencial. E tem uma tributação muito menor. E a gente viu também que homens têm muito mais carro do que as mulheres. As mulheres gastam para sobrevivência, as mulheres gastam para manutenção da família, com produtos ligados ao cuidado, e os homens gastam mais na aquisição de propriedade, de carro, de moto, de casa, e os produtos que eles adquirem têm uma tributação, em geral, menor do que os produtos essenciais que as mulheres adquirem. Bom, então, concluindo o que foi apresentado, existem vieses de gênero e raça na tributação brasileira, no nosso sistema tributário. O primeiro deles, como a gente viu, é a regressividade total da tributação, que afeta mais as pessoas negras e, em maior medida, as mulheres negras. Também o modelo tributário brasileiro também prejudica as mulheres e acentuadamente as mulheres negras, porque onera mais o consumo e pouco tributa renda e patrimônio. Por fim, a gente viu que existe uma discriminação de gênero na tributação sobre os produtos relativos ao cuidado e também os produtos relativos à fisiologia feminina. Bom, e a reforma tributária? A gente está agora tendo a discussão da reforma tributária sobre o consumo e posteriormente sobre a renda, que são as oportunidades da gente reduzir essas desigualdades de renda, gênero e raça. Bom, essas foram algumas das sugestões que foram enviadas para a bancada feminina do Congresso, que contou com o apoio, inclusive, da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, que a gente muito agradece pelo apoio, e também de diversos movimentos sociais, organizações, da Oxfam, por exemplo. E foram algumas propostas, eu vou destacar algumas. A primeira era a inclusão, dentro dos produtos que podem ter alíquota reduzida ou até alíquota zero, a inclusão dos produtos de higiene menstrual e ligados à economia do cuidado. Infelizmente, os produtos de higiene menstrual foram incluídos na reforma tributária. A gente teve essa vitória, que foi a inclusão. Então, posteriormente, numa legislação complementar, a gente precisa de mobilização, inclusive no Congresso, e temos certeza que os nossos parlamentares e as nossas parlamentares lutarão para que os absorventes menstruais efetivamente sejam incluídos nos produtos que contam com alíquota reduzida ou até alíquota zero, ou seja, os absorventes não terão imposto sobre os absorventes. Outras sugestões que foram feitas e que são importantes para a gente pensar em como reduzir essas discriminações de gênero e raça é pensar nesses critérios, por exemplo. Essa foi uma proposição, essa proposta 2, que toda instituição, majoração ou redução de tributos deveria considerar uma avaliação de impacto sobre gênero e raça. Em temas para serem disciplinados numa legislação ordinária, mas é uma proposição super interessante para que toda política tributária pensasse nos impactos sobre gênero e raça. Também teve essa proposição com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para que esses recursos que vão para os estados e municípios, eles levem em consideração obras de infraestrutura, mas não só obras de infraestrutura em geral, como, por exemplo, estradas, rodovias, mas obras que visem garantir a cobertura integral dos serviços relacionados à economia do cuidado, por exemplo, ações de saúde, educação, creches, abrigos, espaços para a população idosa. E esses recursos eles deveriam considerar não só as ações de preservação do meio ambiente, mas também para reduzir as desigualdades de gênero e raça. Então, é uma forma da política fiscal, dos recursos do Estado serem utilizados para infraestrutura relacionada à economia do cuidado, para justamente reduzir esse tempo de trabalho de cuidado que as mulheres desempenham e propiciar com que as mulheres possam ter mais tempo e se inserir de forma mais qualificada no mercado de trabalho formal e remunerado. Bom,
para concluir, a tributação, ela não é neutra. As escolhas de quais bases tributar, de o que tributar e quanto tributar, têm impactos específicos sobre mulheres, pessoas negras e suas interseccionalidades. Espero que essa aula tenha sido positiva para vocês. Agradeço o espaço, agradeço a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e fico à disposição para tirar dúvidas e continuar o debate. Obrigada. O TV Elas por Elas Formação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.